Olá, meus amores, como é que vocês estão? Temos hoje uma jogada especial que muitas pessoas pediram, eventualmente para eu fazer, que é sim ou não em relação à situação financeira, aos ganhos, porque todo mundo tem essa preocupação de um jeito ou de outro, a não ser que você esteja extremamente bem, e aí você provavelmente vai procurar um outro grupo, uma outra leitura que não seja essa. Vamos combinar? Então eu trouxe 4 cartas muito auspiciosas, desejando que todo mundo tenha um resultado positivo, que é que são as cartas, de um baralho cigano alemão, tá, e que, enfim, essas são as cartas. A primeira carta é essa, recebimento inesperado. A segunda, grande fortuna, ou abundância, né. Um presente precioso e dinheiro inesperado também, praticamente, ou fortuna inesperada. Essas 4 cartas, elas todas são positivas em relação à situação financeira, mas a pergunta é: isso pode acontecer, isso não pode acontecer, por isso que estamos aqui perguntando sim ou não. Não há necessidade de você se prender ao que essa carta significa, tá? Quando você for escolher, escolha sentindo a vibração da carta. E eu trouxe também 4 pedrinhas, essa linda para fazer parte da nossa leitura. Se você preferir se conectar com as pedras, temos aqui 4 pedras. Essas aqui, 3 últimas são jasper, de 3 tipos diferentes. E essa amarela, eu acho que é eu não lembro agora qual que é o nome. Mas enfim, independente do nome, sinta no seu coração qual que é a pedra, qual que é o coraçãozinho que vai te levar a escolher o grupo. Então, vou repetir novamente as instruções. Sempre que você fizer uma pergunta, faça uma pergunta única, sim ou não. Não tem como o tarô responder ou, então vou ganhar ou vou perder. Não tem essa possibilidade. Você pode perguntar num eu vou ganhar, no outro eu vou perder, por exemplo, né? E a resposta vai ser sim ou não relacionada à sua pergunta mental. Não necessariamente o que está escrito aqui, tá? Porque como é um grupo grande, a vibração vai se alinhar com o que você está sentindo, não com o que está escrito na carta. Então, por isso estou falando, não se prenda ao que está escrito na carta, mas concentre-se na sua necessidade, na sua pergunta, ok? Se você quiser escolher mais do que um grupo, tá tudo certo. Como eu disse, às vezes a gente tem questões diferentes. Eu tenho uma questão com o banco, eu tenho uma questão na justiça, eu tenho uma questão com o ex-marido, e cada uma é uma diferente. Então não tem problema, você pode escolher mais do que um, ok? Sinta no seu coração, com calma. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você está voltando, que bom que você está aqui comigo novamente. Agradeço demais a sua presença aqui e espero que você aproveite mais uma vez a jogada e que o resultado seja favorável para você. Então, deixa eu explicar como é que vai ser. Nós vamos jogar as cartas. Temos 22 cartas aqui do tarô, onde são as principais, onde vai ter a resposta sim ou não. E eu vou estar jogando aqui agora, colocando as nossas pedrinhas aqui em cima por enquanto. E depois eu vou fazer a complementação com um outro baralho, que vai ser a pergunta: se deu sim, o que você tem que fazer para esse sim realmente se realizar?
e se deu não, o que que você precisa, o que está acontecendo, o que você precisa fazer diferente para mudar esse resultado. Então, sempre numa perspectiva positiva, uma perspectiva de solução dessa vez, tá? Eu não vou. É um outro tipo de resposta. Então, a gente sempre pode mudar o tipo de resposta, desde que a gente intencione perfeitamente. Então, sim ou não, e o que você tem que fazer para dar sim, e o que você tem que fazer para mudar o não para um possível sim. Se é possível, né? Na verdade, é possível mudar esse não para um sim, e o que é necessário fazer. Às vezes é uma aprendizagem, tá, gente? Não pegue no seu coração como se eu quisesse, na leitura, prejudicar vocês, ou enfim, não é essa a intenção. A intenção é que vocês percebam quais são as questões e superem as questões, essa aprendizagem, e aí bola para frente, porque é isso que vem, sempre uma aprendizagem, algo que vem resolver. E quando a gente tem alguma questão financeira, é uma dor relacionada ao receber, ao merecer, ao achar que você é suficiente, ou que você faz suficiente. Essas dores todas precisam ser curadas. Então, quando aparece essa situação do lado de fora, vamos olhar com carinho o que fez essa situação acontecer. Às vezes, é uma questão de crença, e essa crença vai ser liberada na medida em que você trabalha ela. Às vezes é uma questão da sua relação com alguém que está relacionado a que também tem uma relação com esse dinheiro. Às vezes, quando você está numa família e uma questão de separação, por exemplo, né? Você está se separando do seu marido, da sua esposa, e aí o outro te cutuca nessa dor. Quer tudo que é seu, ou não quer nada que é seu, ou fica interferindo, e aí você precisa ver onde que dói em você, e essa que é a crença que você vai ter que trabalhar. Mas a gente vai ver aqui direitinho, e claro, se você quiser o meu acompanhamento, se você quiser mexer nessa crença, por favor, mande um e-mail para curatecartas@gmail, que está sempre na descrição do vídeo, e a gente pode trabalhar nesse sentido, ok? Então vamos lá. Sim ou não, a resposta para o grupo número 1. Sim ou não, a resposta do grupo número 1, universo. Número 1 pergunta sobre relações financeiras. Qual que é a resposta do grupo número 1? Do número 2, do número 3 e do número 4. Grupos número 1, 2, 3 e 4. Muito bem, grupos. Estamos aqui, então. Tchan, 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 tchan. Vou botar aqui embaixo. Depois a gente pega, tá certo? Vocês poderem ficar olhando a carta bonitinha que traz a abundância para vocês ficarem aí. Então, vamos lá começar com o grupo número 1, que escolheu essa pedra com esta carta. Esta é a sua leitura. E a resposta para o grupo número 1, em princípio, é não. Porque a torre fala muito dessa desconstrução de algo que precisa mudar para isso resolver. Algo que precisa mudar radicalmente. Né? Então, vamos ver o que precisa mudar radicalmente para isso se tornar um sim. Neste momento, a resposta é não, tá? Mas isso não é um não definitivo. Caíram duas cartas, nós vamos olhar o que precisa para isso se tornar um sim, para essa resposta ser um sim. Temos o 2 de paus e o 4 de copas. Então aqui está dizendo que talvez você tenha muitas dúvidas em relação ou à sua capacidade, ou dúvidas se você vai conseguir, ou dúvidas em relação à sua estabilidade, se você vai dar conta, se o investimento que você vai fazer vai te depredar a nível financeiro. Quando a gente tem medos em relação às finanças, a gente não tem energia para crescer. A gente fica
no lugar da escassez. Então, se você tem uma vibração de escassez, de não consigo, não sei como, enfim, esse tipo de pensamento, a resposta normalmente acaba sendo: eu começo, mas acabo no meio, eu dou tiro no meu pé. É uma resposta não, porque você precisa mudar, liberar crenças para isso poder fluir de uma outra forma. E tem a ver com medos, tá? Medo de perda. Então, talvez você tenha tido perdas antes, você tenha investido, não deu certo, e por isso você fica com medo de repetir o mesmo padrão, isso é natural acontecer. Porém, é necessário você começar a olhar que cada situação é uma situação nova. Ela começa do zero normalmente, então as possibilidades podem mudar, mas precisa essa mudança de percepção para isso dar certo, ok? Eu sinto muito, grupo número 1, que a sua resposta seja não no momento, mas tem uma luz no final do túnel para você poder realmente resolver isso dentro de você e aí finalmente ser uma resposta positiva no futuro, que sabe num futuro bastante próximo, né? Porque mudando a nossa vibração, as coisas começam a acontecer de maneira favorável, tá certo? Às vezes a gente tem, mesmo que a gente tenha dinheiro, a gente tem a sensação que está faltando ou que vai faltar. Essa é uma vibração bastante negativa, que você vai precisar mudar dentro de você. Então, tudo de bom, grupo número 1. Espero que você consiga superar isso e que essa torre transforme você num imperador, numa papisa, em uma resposta mais positiva numa próxima jogada, tá certo? Temos aqui o grupo número 2. Se você escolheu esta carta, com essa pedrinha, essa jasper marrom, tá certo? Então, temos aqui a resposta do número 2 é o Hierofante. E o Hierofante, ups, nossa, minha mesa é muito balangandanga, e acaba não balançando toda vez que eu bato o joelho nela. Mas vamos lá. O Hierofante é o Papa. E o Papa, ele tem é um talvez. Então é uma questão aí que a gente vai ter que, temos que jogar as duas opções, se sim ou se não. Por que que o Hierofante? Porque se você estiver dentro da vibração negativa do Hierofante, o Hierofante é uma carta de uma vibração um pouco mais rígida, ligada a velhos costumes. Talvez se você precise algo para inovar e você não inova, a resposta vai continuar tudo sempre igual, a resposta é sempre não. Se você começa a achar formas de aprender com quem já recebeu, com quem alguém que te ensine um processo diferente, que o Papa também é um professor, mas é uma pessoa dedicada. Vai depender se você tiver o Papa também, ele traz casamentos, ele traz essa coisa de você achar as pessoas certas para trabalharem com você. Então, vai depender um pouco da vibração de como é que você vai resolver essa situação. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu ajudo você rapidamente aqui. É claro que se você quiser uma jogada mais profunda, você vai ter que mandar um e-mail para mim e a gente marca uma sessão. Aqui é uma resposta mais rápida, mas eu vou tentar ajudar vocês, porque é um talvez, e vamos aqui colocar 2 cartas para sim, 2 cartas para não. Combinado? Então, se para essa situação, vamos primeiro não? Então, vamos lá. Primeiro, porque, o que pode estar acontecendo para essa situação do grupo número 2 se tornar negativa, ela não der certo? O que pode estar acontecendo com o grupo número 2 que essa situação pode dar negativa? Temos 2 aqui, então seriam 3. Ok. Então, a primeira é o Cavaleiro de Espadas,
o 3 de ouros e o 9 de ouros. Essas situações aqui, elas são positivas naturalmente. Então, o lado negativo delas é talvez você querer ganhar dinheiro muito rápido. Talvez você achar que tem que chegar muito rápido, porque o Cavaleiro de Espadas, ele é um estrategista que tem uma visão muito rápida das coisas. Se você for achar pessoas que trabalham para você que não sejam as ideais, é o que eu estava falando antes, né? Olha só, aqui temos duas pessoas mascaradas. E o 3 de ouros é alguém que trabalha com outras pessoas, é que começa trabalhos. E se você começa a trabalhar com pessoas que estão mascaradas, que podem estar querendo o seu ganho próprio e não pensando na empresa, por exemplo, pode ser que isso seja uma das razões. Então, cuide com quem você trabalha junto. Se você não escolher as pessoas certas, se você escolher rapidamente porque é o que é mais barato, porque é o que está aqui, sem ouvir o teu coração para saber, eu confio nessa pessoa ou não, qual é o histórico dessa pessoa em relação ao trabalho dela, enfim, o que você precisa fazer para medir essa situação, os seus companheiros de trabalho têm que ser bem avaliados, tá? E a outra coisa é pensar que que tudo vai resolver muito rápido, muito sem trabalho, que você já vai colher rapidamente, do 3 vai pular para o 9, ou seja, plantou hoje, vou colher amanhã. Não vai colher amanhã. Se você querer que tudo aconteça muito rapidamente e não prestar atenção aos detalhes das coisas que estão acontecendo, talvez você comece muito bem e tenha uma caída muito rápida. Então, assim, é um talvez que você precisa mediar o processo. Você precisa observar o processo de forma que, para esse não se tornar um sim, né? Para isso não acontecer. Vamos aqui, ups, já caiu uma. O que é que você precisa fazer para realmente essa resposta ser sim? Então, essas duas estão querendo, esses três. Vou botar um pouquinho mais para cima, deixa eu ver se dá para ver. Vou ter que empurrar aqui os nossos amiguinhos, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Para caber todo mundo. E todas as respostas. Então, aqui tá mais para cima, porque 2 bolinhos, né? Aqui temos o 4 de ouros, para dar positivo, o 4 de espadas e o 7 de copas. Olha só que interessante. Nessa situação, para dar sim, você tem que se preocupar com o não, tá? Com todas as possibilidades de não. Mas aqui está dizendo o seguinte: se você limpar todas as suas crenças em relação às perdas, é a primeira coisa que você precisa fazer, porque o abutre está ali limpando todas as crenças de escassez. Você consegue. E aí, o 4 de espadas é tipo assim: confia que o lobo mau vai ser preso. Confia que as coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer. É tipo, não precisa fazer tanta força, é só trabalhar em si e confiar. Quando eu digo confiar, e aqui eu estou dizendo para prestar atenção, essas duas histórias parece que elas são contraditórias, mas elas não são. Deixa eu explicar direitinho essa história, porque aqui tem uma carta de escolhas, tá? Então, assim, você confiar nas tuas escolhas não significa não escolher ou escolher rapidamente. É escolher cuidadosamente aquilo que teu coração está dizendo. Eu confio nessa pessoa ou não confio nessa pessoa? O meu coração está meio assim, será que essa pessoa vai ou não vai? Esse processo, ele é um processo que você precisa observar bastante os detalhes pelo que está acontecendo. Você precisa observar quem que vai se aproximar de você, sentir o que vai acontecer, se isso realmente está alinhado com você, pelo discurso da pessoa, pelas atitudes da pessoa, e você vai sentindo se essa pessoa é adequada ou não a fazer um trabalho com você.
Se o que você está perguntando não tem a ver com uma sociedade, com procurar parcerias, tem a ver com você. Então, como é que você começa os seus trabalhos? Aqui, nesse caso, para pessoas que fizeram uma pergunta relacionada a algo que não tem parcerias envolvidas, você vai começar um trabalho solo, por exemplo, é tudo ligado a você observar os detalhes, você não fazer as coisas rapidamente, você prestar atenção em como você está fazendo o trabalho, se você não está passando por cima de coisas que você deveria ficar mais tempo observando, e com certeza não achar que é uma coisa de um dia para o outro, né? Não tem esse salto quântico tão rápido normalmente, não vai ser um salto quântico, vai ser um lugar onde você vai ter que fazer uma limpeza das suas crenças relacionadas à abundância, a dinheiro, e confiar que isso vai te levar para onde você tem que confiar na tua visão, confiar que isso foi suficiente e não ficar desconfiando de você mesmo, dos trabalhos que você faz com você. E, eventualmente, confiar nas tuas escolhas. E para a gente confiar nas escolhas, a gente precisa treinar esse processo. E aí sim você vai conseguir um resultado positivo. Inclusive, tirei a última carta para ver qual que é o resultado final. E o resultado final é Hierofante. Hierofante é o lugar de estar dentro de você as suas respostas para um resultado positivo. Para você evitar o resultado negativo, está dentro de você. Então, de novo, o trabalho interno sobre crenças, sobre dinheiro, sobre abundância, é necessário para que isso se dê de uma forma positiva. Entenderam, meus amores? Espero que vocês consigam fazer esse trabalho, que os resultados sejam os melhores possíveis e que, grupo número 2, você encontre essa segurança interna para resolver tudo que você precisa resolver. Combinado? Então, vamos aqui para o grupo número 3. Colocar aqui mais para cima. Se você escolheu a carta do presente com esse jasper mahogany, né? Essa é a sua leitura. Vou colocar aqui, junto com os outros coraçõezinhos. Estão todos aqui. Muita aprendizagem para esse grupo, porque a gente está sempre aprendendo sobre abundância, né? Esse grupo, digo assim, essa leitura está trazendo muita consciência para vocês, terem consciência dos seus processos, e eu acho isso fantástico, porque esse é meu trabalho, né? Enfim, o grupo número 3 teve uma resposta, também talvez, olha só. A justiça também depende da balança, se você vai seguir sua mente, se você vai seguir o seu coração. Então vamos novamente jogar sim ou não, para cima e para baixo, 2 para sim, 2 para não. Primeiro 2 para sim, essas 2 estão saindo, e 2 para uma resposta negativa. Então, o que acontece? Para você ter uma resposta positiva, você precisa 3 de paus e o diabo. Você precisa investir conscientemente no trabalho de crescimento interno. É mais ou menos parecido com o grupo número 2, sabe? Porque o diabo, quando a gente fala de positivo, é quando ele ele manifesta as coisas na Terra. O diabo no baralho, ele é mal visto porque ele é uma tentação, e é uma questão muito mais religiosa do que real. Mas as tentações, elas estão ali para você poder lidar com elas de maneira consciente. Então, é o trabalho de você lidar com o dinheiro de maneira consciente, com a sexualidade de maneira consciente, com aquilo que você traz para
para a Terra de maneira consciente. Então, aquilo que você manifesta é um trabalho, tem que ser um trabalho consciente. O que, que eu faço com tudo que eu manifesto? O que eu faço com tudo que eu estou fazendo? Então, se você for pedir isso aqui com raiva, como vingança, como uma vibração muito negativa, que é o diabo que está ali te dizendo, ah, não, você merece porque o outro te prejudicou, aí talvez isso não seja positivo. Mas se você conseguir trabalhar em você o domínio do seu lado negativo em relação à manifestação, você vai conseguir a manifestação. O negativo tem a ver. Oh, são dois animais, olha que interessante. Então, assim, para o positivo, você tem que confiar em você. Para o negativo, se você começar a confiar nas outras pessoas, talvez o teu coração te traia, né? Porque o rei de... Temos duas cartas aqui invertidas. Então, é uma grande aprendizagem para você. A gente acha que o diabo... Vamos lá. O diabo está como positivo e o rei de copas como negativo. Então, neste momento, você se deixar levar apenas pelo que você gosta, o que você não gosta. Eu gosto muito dessa pessoa, então eu quero dar meu dinheiro para ela. Ah, eu acho ela tão boazinha. Então, assim, neste momento não é para você dividir aquilo que é seu com outras pessoas. Neste momento. Não quer dizer que você não possa fazer isso num momento diferente. Você precisa primeiro trabalhar individualmente para você aquilo que você merece, aquilo que você sente que é importante para você. Você ser a abundância em ação. E aí sim, quando você estiver sendo essa abundância, cuidando de você mesmo, cuidando das tuas questões com maestria, que é esse pedido aqui para dar positivo, você pode começar a cuidar das outras pessoas. Nesse momento, não pode ser coração mole, não. Aqui está pedindo para você não ser coração mole, você não cuidar de todo mundo e esquecer de você. Se você começar a cuidar de todo mundo, do cachorro, periquito, papagaio, do vizinho, do cachorro, não sei, coisas que neste momento não quer dizer que você tem que ficar assim para sempre, mas nesse momento, para você ter uma solução positiva para o que você está perguntando, você tem que ser, entre aspas, meio egoísta. Por isso que está aqui o diabo e como positivo e o rei de copas como negativo. O rei de copas é aquele que doa, que é amoroso, mas nesse momento você precisa cuidar de você. Você precisa trabalhar em você e cuidar de você. Cuidar da mesma forma que você cuidava das outras pessoas, mas agora de você. Então você precisa crescer na sua empresa e parar de dar dinheiro para os outros crescerem na empresa deles. Vou dar um exemplo assim, só para você entender do que eu estou falando. Neste momento, você precisa crescer. E aí, quando você crescer e se sentir seguro dentro da sua própria energia, aí você pode começar a ajudar as outras pessoas, enfim, voltar a ajudar as outras pessoas a partir de um lugar onde você já sabe quem você é, já sabe dos seus potenciais e já sabe o que você vai dizer sim ou não. Quando você faz todo esse movimento para ajudar as outras pessoas, porque tadinha das outras pessoas, e você fica com zero, sempre na dívida, sempre todo mundo recebe e você não, e você fica até magoado, esse processo é que precisa se inverter para você ter uma resposta positiva, tá certo? Grupo número 3, essa é uma aprendizagem muito grande para a maioria das pessoas, porque existe uma cultura que coloca ame ao próximo como a si mesmo, e a interpretação é ame ao próximo, esqueça de você mesmo. É que as pessoas têm interpretado. Não é verdade. Temos que amar o próximo como? E para como amar o próximo como a nós mesmos, a gente precisa primeiro nos amar, primeiro no cuidar da gente, primeiro a gente se colocar em primeiro lugar nessa lista. E aí, não de uma maneira egoísta, de uma maneira eu preciso botar oxigênio em mim primeiro. E aí sim, se estiver sobrando, eu dou para o outro, porque o outro tem que botar oxigênio nele primeiro também, ele tem que aprender a colocar oxigênio nele primeiro, em vez de ficar pedindo o seu oxigênio o tempo todo.
e não aprendendo a andar com as próprias pernas. Tá certo? Grupo número 3, preste bastante atenção nisso que eu estou falando. Se você precisar de ajuda para tratar dessas crenças, não tema, pode me procurar no curatecartas@gmail, eu vou ter o maior prazer de te orientar nesses processos e a gente trabalhar nessas crenças que podem estar te impedindo de ter a resposta positiva. Mas se você já trabalhou nisso, a resposta com certeza, tranquilamente, será positiva, tá certo? Deixa eu dar uma misturadinha aqui, porque a cada jogada a gente tem que misturar, que é outra energia, outra pessoa, outra pergunta, né? É assim que funciona no tarô, tá certo? Olha, tá muito interessante esses jogos. Primeiro não, 2 talvez. A história da abundância é complicada para todo mundo, né? E, por último, quem escolheu a máquina do jogo onde você ganha, né? Não é roleta, eu não sei o nome dela agora, me deu. E esse lindo Jasper, que parece uma pedra, como se diz, um pedaço de madeira. Ele parece madeira, né? É um Jasper madeira. Tem muitos Jasper aí, cada um de um jeitinho diferente, todos eles são lindos, todos eles têm uma boa vibração. Acho que não tem carta não tem pedra que tenha uma má vibração. Todas elas são maravilhosas. E a sua resposta é a papisa. E a papisa talvez também, gente, como assim? E eu torci aqui, trouxe um monte de carta positiva, para que vocês pudessem, e eu joguei na frente de vocês. Eu não escolhi as cartas, mas com certeza vocês precisam trabalhar essa questão de abundância dentro de vocês. Talvez é por isso que estão aqui perguntando, né? Se eu vou, se eu não vou conseguir. Vocês todos vão conseguir, desde que, né? Desde que. Então vamos ver o que é que o grupo número 3 precisa trabalhar para que essa resposta, ou eu já vou falar trabalhar porque vem vindo dessa forma, né? Os trabalhos internos, os trabalhos para autoconsciência. Sim, para dar resposta sim, para dar resposta não. Então, assim, para você conseguir aquilo que você quer, 8 de espadas e 10 de copas. Você tem que sair do lugar de achar que você é um sofredor, que você é um pobre coitado, e fazer esse mesmo processo que o grupo anterior, o grupo número 3, de trabalhar internamente o seu merecimento, acreditar piamente, ter certeza piamente de que você vai ganhar. Só depende de você saber disso, mas não é ficar repetindo que nem papagaio, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. É claro que falar é algo importante, mas se você fala sem acreditar, a vibração ela não muda, porque o que traz para você o que você precisa é a sua vibração interna. Então, aqui está dizendo que você está no 8 de espadas achando que é uma vítima, mas você não é. Você tem muito mais do que você imagina. Quando você sai desse lugar de vítima, né? Porque no final das contas, nessa carta, na maioria das cartas dos 8 de espadas, né? Essa pessoa tem um monte de espadas segurando a roupa do burro no chão. Só que a pessoa de verdade não está presa, porque está presa só a roupa dela. Se ela sai dessa fantasia, dessa roupa de pobre coitado, de burro, daquela pessoa que não sabe, ela se torna uma pessoa inteira, uma pessoa que pode, né, que pode conseguir tudo o que deseja, absolutamente tudo o que deseja, tá certo? Você vai ter que passar por uma transformação, mas tem tudo para você conseguir aquilo que você quer. O que pode acontecer para isso não acontecer? Temperança e o 4 de ouros. Você ser impaciente para sair do lugar onde você está.
Você ser impaciente e não cuidar da sua limpeza interna. Como saiu aqui a mesma coisa que saiu nesse outro grupo, tem uma vibração semelhante, tá? Existe necessidade de você fazer uma limpeza interna das suas crenças em relação à abundância, perceber o que, que é que te segura no lugar de vítima, tá? Porque provavelmente você não é, e uma impaciência de sair desse lugar magicamente. Você precisa fazer esse trabalho. Não vai ser magicamente, e não vai ser um lugar onde vão ser outras pessoas que vão te trazer esse processo. É dentro de você. Essa temperança, inclusive, ela é uma temperança ligada justamente a Lakshmi, que é a deusa da abundância. Então, ela está te pedindo para você cuidar da sua abundância interna, de você trabalhar a sua abundância interna e parar de ter medo de perder. Você tem que limpar esse medo de perder e trabalhar a sua abundância interna. É a mesma resposta no sim ou no não, ou seja, no final das contas, a resposta é uma só. Quando você trabalhar internamente as suas questões internas ligadas ao que você acha que o mundo vai te dar, se você sair do lugar de vítima, se você sair do lugar de impaciência de que as coisas não mudam, mas elas não mudam porque você precisa fazer o seu trabalho interno, pronto. Você libera e a resposta será sim. E a papisa é uma pessoa de sabedoria, que tem a sabedoria interna. Então você tem esse potencial dentro de você de ter uma sabedoria interna que vai te guiar para você chegar nessa abundância interna que vai se revelar na abundância do lado de fora, de alguma forma. Ok? Você não é culpado pelo que está acontecendo, não entra no lugar de culpa, mas entre no lugar de eu tenho esse potencial de mudar isso aqui. Olha só que legal. Por pior que seja do lado de fora, eu tenho como internamente mudar muita coisa, e aí o lado de fora se transforma em outra história, se revela de uma outra forma. Tá certo? Grupo número 4, você tem a força dentro de você, você tem o conhecimento dentro de você, então siga esse conhecimento, siga essa sua sabedoria mesmo, né? Não fique impaciente, porque às vezes a gente fala assim, mas eu sei que eu preciso fazer isso, mas não vai. Não vai para. Eu sei que eu tô gordo e tenho que ir na academia, mas não vou. Eu sei que eu preciso economizar, parar de gastar com besteira, mas não para. Esses eu sei que são as impaciências, porque eu queria poder gastar com as coisas que eu estou gastando e não estou podendo. Por que eu não estou podendo? Aí você tem que trabalhar essas histórias dentro de você, tá certo? Então, meus amores, muito obrigado pela sua companhia aqui, muito obrigado por você estar comigo acessando esse canal. Espero que você tenha gostado. Eu, claro que como eu puxei a orelha de muita gente deve estar saindo daqui com essa cara meio, não gostei não, eu queria que a resposta fosse positiva, e a resposta positiva tem muita possibilidade, em todos eles tem possibilidade de resposta positiva, de tudo mudar, mas não vai ser imediatamente. As pessoas que acessaram a leitura de hoje estão precisando trabalhar internamente. De novo, eu ofereço meu trabalho, e você pode me procurar no curaticartas@gmail para a gente poder marcar uma sessão, se você sentir no seu coração que eu posso te ajudar de alguma forma, tá certo? Então, um beijo enorme para vocês e a gente se vê em outra leitura. Tchau, tchau!